A Deus. Vamos para a palavra? Vocês estão bem? Vamos para a palavra então? Eu estou feliz por pregar nessa segunda semana, né? A Fernanda iniciou semana passada sobre a nova estação. E eu creio do fundo do meu coração que está iniciando uma nova estação sobre a sua vida. Muitos falam assim, pastor, tem como mudar a série aí, porque né, a gente estava fazendo uma série aí de guerra e a gente só batalha. Então agora chegou uma nova estação, só que você precisa entender que essa mensagem aqui, ela vai te dar alguns passos para você realmente viver essa nova estação na sua vida. Mas vamos orar? Amém. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, Pai. Somos gratos a Ti por poder reunir e poder celebrar, ó Pai, a Tua ceia, como vamos fazer isso no final do culto. Te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui. Te agradeço, Senhor, por todos que estão online conosco, que essa casa, que esse carro, onde essa pessoa estiver, se torne um culto agora, em nome de Jesus. E que a Tua palavra fale aos nossos corações, quebrando todas as paredes, todos os ressentimentos, tudo aquilo que vem impedir a Tua palavra de florescer no nosso coração. Que caia por terra agora, em nome de Jesus. Se você diz amém. Glórias a Deus. Eu quero ler para você um texto base para essa série e depois nós vamos para Salmo 126. Se você quiser já abrir Salmo 126, eu só vou ler para você Isaías 43, 19, que foi o texto que o Senhor me deu toda essa série. A palavra de Deus diz assim, em Isaías 43, 19: Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Você não reconhece? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Ou seja, não existe impossível para o seu Deus. Porque às vezes nós ouvimos falar de uma nova estação e a gente fala, essa mensagem não é para mim, porque eu só preciso consertar a minha estação. Não, Deus está te mostrando que até no deserto Ele pode florescer um jardim. Você crê nisso? Quem abriu já em Salmo 126 aí, diga um amém. Você que vai acompanhar no telão, fala, ui. Aí, glória a Deus. Salmo 126, verso 1 ao 6. Vamos ler esse salmo completo e depois nós conversamos um pouquinho. Para você que gosta de anotar o tema é este: quando Deus muda o cativeiro. Amém? Quando o Senhor trouxe restauração a Sião, era como se estivéssemos sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez grandes ou grandiosas coisas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso é que estamos... a gente pode declarar isso junto? Por isso estamos... Não porque tudo vai bem, não porque minhas contas estão todas pagas, não porque a minha vida está de boa, mas porque o Senhor fez grandes coisas por nós. Vamos continuar a leitura. O Senhor restaura-nos como as correntes do Negueb, um deserto, como a gente falou aqui. Aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com cânticos de alegria. Aquele que sai chorando, enquanto lança sementes, voltará com cânticos de alegria. Você pode dar um glória aí por isso? Porque as lágrimas não são em vão. Esse salmo que nós acabamos de ler é um salmo que foi escrito no período em que esse povo estava sendo liberto daquele cativeiro que nós falamos aqui de Neemias. Você lembra que nós falamos de Neemias que voltou para Jerusalém para reconstruir os muros? Esdras depois veio reconstruir, também constituir a adoração de volta naquele povo. Mas agora o povo está free. E aí o salmo de 120 ao 134, 15 salmos, eles salmodiavam quando iam nas festas para Jerusalém. É os salmos de romaria, ou o salmo dos degraus. Porque alguns dizem que o templo tinha 15 degraus. E os degraus, eles eram como daqui até nessa primeira cadeira, mais ou menos. Então, o que eles faziam? São 15 salmos, são 15 degraus. Eles pegavam, pisavam no primeiro degrau
e liam o primeiro Salmo 120. E aí eles subiam para o segundo degrau e eles liam. Quando chega nesse Salmo 126 é interessante, porque é o 7º Salmo da peregrinação. 7 é um número de completude. Amém? 7 é um número de estar pronto. Mas existia ainda mais alguns degraus a subir. Então, quando Deus libera alguém de um cativeiro, essa pessoa, ela tem agora mais alguns degraus para subir. Porque não é Deus falar, você agora está liberto, que você está liberto. Opa, ei pastor, o que você falou aí? Amém, deixa eu te pegar de volta. Deus, Ele te liberta, mas aí é uma decisão sua, continuar subindo os degraus, continuar crescendo, continuar olhando para cima, continuar olhando para Ele. O que nós vemos aqui no Salmo 126 é um povo que começa falando assim, gente, parece que a gente está sonhando. Eu não acredito que isso é verdade. Você já teve um momento na sua vida que foi assim, que você falou, meu Deus, que sonho. Gente, eu passei como é que ele chama? Déjà vu, né? Quando eu saí de casa sexta-feira, até hoje eu não voltei. Ore por mim quando eu chegar em casa, minha mulher... Não, brincadeira. Eu estava no retiro espiritual, estava indo de sexta até hoje pela manhã, saí e vim direto para cá, lá no Sandy Cove, onde nós fizemos nosso retiro, mas dessa vez eu fui contratado pelo Sandy Cove, não por outra igreja, pelo Sandy Cove, para fazer a adoração do fim de semana para um retiro de homens, 240 homens de várias igrejas, até de Nova York e de outros lugares, que iam estar ali. E quando eu entrei naquela ruinha bonita lá que tem, quem foi lá lembra, e tem as plaquinhas lá, I will give you rest, né? Eu vou te dar descanso. Jesus nunca falha. E aí quando eu cheguei, encostei meu carro, o Senhor me lembrou de todos os anos que eu voltei ali. Desde 2015, que todo ano eu estou ali. 2015 foi adolescente, aí foi onde eu perdi os cabelos. 2015 levei 45 adolescentes lá. Aí 2016 de novo, 2017 de novo, 2018, aí 2019 comecei a levantar jovens para ir para lá. Todo ano a gente fazia retiro, família, esse ano nós fizemos retiro de família lá de volta. Aí hoje voltando lá para ministrar o fim de semana inteiro em inglês para 240 americanos. Me deu aquele déjà vu, sabe, Ana? Eu parei assim e eu falei, parece que eu estou sonhando. E eu não queria compartilhar, o Espírito Santo falou assim, não sei se você viu meus stories lá, se você não me segue, você está em pecado. Brincadeira. O Espírito Santo falou assim, compartilha. Eu falei, não, as pessoas vão achar que eu estou me achando. Falar alguma coisa, né? Você já ficou nesse ponto, onde você tinha uma notícia boa, você estava vivendo algo legal, mas você não queria nem compartilhar por causa do medo do que as pessoas vão pensar? Assim eu fiquei ali e eu falei, não Senhor, eu vou entrar aqui quietinho, não vou postar nada. Posta, e aí eu postei, várias pessoas comentaram ali, falando, pastor, eu lembro do dia que você levou meu filho, olha a foto dele aqui, ele está casado, tem família, sabe, outros testemunhos vieram, e naquele momento ali eu estava meio que sonhando, por quê? Porque a caminhada, os dias, igual dessa vez eu estava contratado, eu ia receber para esse fim de semana, mas os 9 anos eu fui pagando para estar lá. Os 9 anos que eu fui, eu tinha adolescente que não tinha dinheiro para ir, eu arrancava do meu bolso para pagar. E aí eu estava ali meio que sonhando, falando, será que isso é verdade mesmo? Só quando eu pegar meu cheque na mão que eu vou saber se é verdade. Por que eu estou falando isso com você? Porque vai ter etapas na sua vida em que você vai ter que olhar mais para o que Deus está realizando na sua vida do que as pessoas estão pensando. Porque muitos vão olhar para você e falar, você tentando aí outra igreja e acha que vai dar certo? Não, não é tentando outra igreja. Dessa vez eu encontrei Jesus. E agora não é uma igreja, não é um local, não é aquela, não é essa. Não existe uma igreja que transforma você. Eu vou em silêncio agora. A igreja, ela te dá uma oportunidade para você entender em que área você precisa ser transformado. Não existe igreja boa. Existe coração no lugar correto para receber a palavra e ser transformado.
Vamos iniciar agora a pregação? Nossa, pastor, pensei que estava acabando. Amém, irmão. Deixa eu tomar minha aguinha verde aqui, que ela chegou. Aleluia. Você está feliz ainda? Glórias. Então lembra disso, a nova estação, ela faz do passado uma história. O seu passado, ele precisa virar história e não murmúrio. O seu passado, ele precisa ser algo que você carrega para edificar outros. Como eu falei, do Salmo 120 ao Salmo 134 aqui, eles usavam para salmodiar ao Senhor, a agradecer ao Senhor. Estava tudo bem? Não. Porque às vezes nós achamos assim, reconstruiu os muros, reconstruiu a cidade, a adoração estava posta, mas e agora? Não tinha nem o que comer, porque tinha que plantar. As casas precisavam ser reformadas, mas nós vemos um povo que fala assim, mesmo assim, eu estou sonhando. Por quê? Porque agora o meu Senhor me libertou. E esse povo que estava no cativeiro Babilônia agora, que ouvia falar da destruição e sofria, agora eles estão caminhando em vitória, ouvindo o povo falar assim, olha aí, o Senhor fez na vida deles. Aí eles viravam e falavam assim, fez mesmo. Sem vergonha de se exaltar, porque às vezes nós ficamos com esse medo de eu não quero me exaltar, eu não quero falar mais do que eu devo. Não, você está concordando com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então, eu vim aqui nessa noite para falar com você que o cativeiro acabou. Acabou. Não dá mais para você viver nesse cativeiro mental, mesmo sabendo que Jesus ofereceu para você uma liberdade que é só você aceitar e viver ela. Porque às vezes o cativeiro ele é mental. Às vezes o cativeiro é alguém falou uma coisa há 13 anos, 7 meses, 30 dias e 4 horas atrás e você lembra daquilo até hoje. Você está dando espaço no seu hard drive, na sua memória, para coisas que não vai te trazer proveito. Alguém te feriu no passado? É fato. Alguém te abusou no passado? É fato. Mas vamos fazer o seguinte, vamos esquecer do passado e vamos começar a olhar para o que Deus tem, vamos começar a olhar para o que Deus pode fazer, vamos começar a ver a possibilidade do novo de Deus entrar na nossa vida. Quando Deus entra em nossa situação, a dor do passado se transforma em testemunho para o futuro. É isso que eu e você precisamos ter em mente, porque o início de uma nova estação é sempre marcado pela graça e a fidelidade de Deus. Olha, volta no Salmo 121. Salmo 121, versos 7 e 8, olha o que a palavra de Deus diz para mim e para você nessa noite. O Senhor protegerá de todo mal. É uma declaração para a sua vida. O Senhor protegerá de todo mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde o agora e até amanhã. Opa, não? É até amanhã? Desde agora e para sempre. Então dá para você dar uma respiradinha agora. Depositar suas ansiedades no Senhor, porque Ele declarou na sua palavra, e aquilo que Ele fala na palavra, Ele cumpre, que Ele cuidará de nós agora e para sempre. Desse lado aqui alguém entendeu? Porque às vezes nós deixamos de receber, porque nós não estamos prontos. Semana passada eu tive a oportunidade de sentar no sábado e receber, né, que eu sempre estou pregando, e no sábado tinha a doutora Ilma, né, pregando lá na nossa igreja, no domingo o Daniel Andrade ministrando lá para nós e eu sentado, e aí eu lembro que no domingo à noite eu já estava cansado, nós cansamos, amém? Sábado fiquei lá até 1h30 da manhã e sorrindo para todas as fotos lá e tal. Chego em casa e no outro dia de novo lá. À noite, eu confesso, deixa eu ser honesto para você, não é só você que cansa e às vezes dá vontade de cochilar no culto. Eu confesso que minhas energias estavam baixando, Cleilton. E aquilo, parece que eu estava vendo 2 Daniel Andrade em cima do púlpito. E naquele momento, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a balançar na minha cadeira. Eu peguei a minha Bíblia, e aí quando ele falava algo e que eu queria receber aquilo, eu levantava a mão, porque você mexe alguma coisa, né? Você levantava a mão,
E quando ele falava, eu recebia, eu falo, receba em nome de Jesus. E eu fazendo aquele movimento para eu não cochilar, eu me movimentando para eu ficar atento ao que Deus estava falando para mim. E aí o Espírito Santo falou comigo no meu coração. É isso que todos precisam fazer. Não se render ao sono, não se render ao cansaço, não se render às frustrações, não se render ao abatimento, não se render a um abuso, não se render a uma traição. Quando Deus te colocar numa posição, faça alguma coisa. Faça alguma coisa, mas para você receber o que Ele tem para a sua vida. Às vezes é preciso você dar aquele tapinha na cara, acorda, reage. Porque senão você naquele momentinho, você perde a bênção. Sabe quando você está ouvindo o pregador, aí do nada só sai da boca dele assim, aí você fala assim, meu Deus, será que ele falou isso mesmo? Não, é você que já estava em outro mundo, dormindo. Então se for preciso, levanta, vai lá para trás, anda, não vai lá para trás não, senão você não recebe. Mas vai lá, anda, fica em pé aí do lado. Eu e você precisamos fazer algo para ser abençoados. A bênção é sua, não é minha, então toma posse. Deixa eu posso ensinar algo assim? Não é, tem que ser isso. Mas sabe, quando alguém estiver ministrando e você estiver recebendo, e você falar, uau, eu acredito nisso aí. Eu acredito que o meu documento pode sair, eu acredito que as coisas podem melhorar na minha vida, levanta sua mão e faz assim, ó. É o que eu faço. Sabe por quê? Porque é uma atitude sua. Ah, pastor, você está falando que se eu não fizer isso aqui eu não recebo? Não é isso. Não é a regra religiosa, mas Deus está vendo que você está fazendo algo. Eu estou fazendo a minha parte. É meu isso aqui, recebi, não quero saber se o outro recebeu, mas eu peguei. Então, quando nós olhamos para esse texto aqui, nós podemos declarar, nada atingirá a nossa casa, nada atingirá os nossos filhos, nada atingirá as nossas finanças. Às vezes ficamos com medo de alguém lançar uma praga sobre nós. Como assim? Você é crente, você é cristão, para de ter medo de praga. Praga não pega em cristão que vive o cristianismo. Então eu creio que Deus está nos chamando a esta estação de vitória, de prosperidade, de saúde, de discernimento, de direção e, o mais importante, constância. Constância. Se é alguém que chega hoje, chega amanhã, chega depois da manhã, não desiste, continua persistindo, mesmo que não deu certo hoje, amanhã vai dar certo. Deus está agindo a nosso favor, amém? Volta para o Salmo 126, porque agora vai ficar melhor. Porque aqui nós olhamos as nações reconhecendo o que Deus estava fazendo em Israel. Versículo 2, repetindo para você, olha o que diz: então a nossa boca se encheu de riso. Você pode imaginar isso? Esse povo que chorou por 70 anos, aprisionado, agora enchia a boca de riso e a língua de cantos de alegria. Até as outras nações dizia: o Senhor fez coisas grandiosas. Nada é impossível para o seu Senhor. Ele pode, no meio das cinzas, mostrar para você que Ele pode fazer uma nova coisa. Não é o sofrimento passado que vai determinar o seu futuro. É a sua decisão presente. É a sua decisão de hoje. As feridas do passado, elas precisam virar cicatrizes para que você mostre para alguém e fale: essa aqui é a minha história, mas isso aqui não dói mais. Porque enquanto tem um machucado, você não quer encostar, né? E aqui, principalmente aquele machucadinho pequenininho, parece que todo mundo só bate ali. Mas, quando vira cicatriz, você mostra. Como eu mostrei para os homens esse fim de semana, o corte que eu tenho atrás aqui, mostrei uns outros na costela, de quando eu fui espancado com 16 anos de idade e lançado no canto da rua para morrer. Eu já contei esse testemunho para você, de que ali foi onde eu descobri o meu chamado. Sabe o que às vezes precisa acontecer com a gente? É levar uma coça. É? É. Às vezes a gente precisa encontrar alguém que tem coragem de dar uma coça na gente. Seja literalmente, como eu contei da minha vida, ou seja, chegar e falar umas verdades que você precisa ouvir. Você vai ficar com raiva no momento,
mas depois vai para casa murmurando, vai dormir, tomar um banho e depois vai falar, sabe que ela estava certa? Eu preciso mudar nisso mesmo. Às vezes é a pancada que vai fazer você funcionar. Eu sou mecânico e no Brasil, Fusquinha, às vezes ele não pegava e só os homens aqui talvez não entendessem essa ilustração, mas tinha a bobina que se você dava umas pancadas nela, aí batia o carro pegava. Tem hora que às vezes a gente precisa de dar um tranco no crente. Vai, crente, acelera, faz alguma coisa, dá um glória, mexe para você não dormir com aqueles que já dormiram. Mas você está atento, amém? Então vira para alguém e fala assim, dorme não. Aleluias. No verso 3, olha o que diz aqui, olha, sim, coisas grandiosas Deus fez ao nosso favor, sim, eu vou declarar que Deus está fazendo algo na minha vida, sim, eu vou declarar as bênçãos de Deus na minha vida, porque você declarar o que Deus fez, você não está boasting yourself, esqueci a palavra em português, o irmão lá entendeu que eles estão traduzindo para ele, você, boasting yourself, elevar você mesmo. Quando você fala, foi Deus que fez, você tira você da equação. Então para com esse negócio de não querer falar para os outros o que Deus está fazendo na sua vida. Ah, mas eu não quero ser José, né? De ser lançado numa cova, porque contou para os irmãos. Se não fosse para contar, não estava na Bíblia. Você está com medo de viver uma história que você tem que viver. José tinha que viver essa história. Então ele precisava contar. E às vezes nós não queremos contar porque a gente pega isso e faz essa má interpretação bíblica e fala, não, eu não posso contar porque eu não quero ir para o poço ou para a prisão. Os sonhos de Deus vai ficar no meu coração. É para você contar? Sim, mas se prepare para as lutas, as batalhas. Porque José não mudou quem ele era até chegar no topo. Agora, se Deus começar a abrir uma porta para você e você fechar 10 atrás, meu amigo, esquece. Deus vai arrumar uma outra pessoa que tenha constância na caminhada na fé. Posso contar um segredo? Um segredo de sucesso. Coach agora. Um segredo de sucesso na sua caminhada cristã? Posso? É um segredo que a gente fala toda semana, mas a gente não fala que é segredo. Aí, só quando você fala que é segredo, a pessoa, opa, então, se não fala que é segredo, não pega. Você e eu, nós, a gente vem no culto toda semana, né? Eu encontrei alguém, essa pessoa falou comigo, nossa pastor, o ano passado o senhor lançou músicas no aniversário da igreja, esse ano o senhor está lançando um livro no aniversário da igreja, o ano que vem o que o senhor vai fazer? Alguma coisa eu vou fazer. Sabe por quê? Porque nós somos muito bons em ouvir e dar glória a Deus, mas muito maus em colocar em prática. Chega na segunda, a gente esquece tudinho e vai viver aquilo que a gente acha que é certo. Ah, o pastor falou lá que eu tenho que ligar para fulano e pedir perdão. Amém, vou fazer isso mesmo. Aí chega na segunda, Deus me livre, pedir perdão. Eu não, eu que estava certo, como é que eu vou ligar e pedir perdão? Tudo bem, continue vivendo nesse degrau aí, sem conseguir subir. Você está entendendo que é um segredo? Você conta o segredo, aí o crente não quer praticar. Aí acha que as coisas não funcionam. Deus não existe. Deus existe sim. O problema é que nós gostamos de ouvir. Nossa, fulano vai estar lá. Meu Deus, vamos lá que eu quero ver de perto, quero tirar uma foto. E aí depois vai mudar sua vida com o quê? Nada. Porque você não foi lá nem para ouvir o que Deus ia falar através da boca dele, você foi só para tirar uma foto. Vamos voltar para a palavra? Isso aí foi só para o pessoal online, aqui só tem crente, aleluias. Então, olhe para o passado como um aprendizado, viva o presente com gratidão e construa um futuro para deixar um legado. Eu estava aconselhando muitos homens esse fim de semana e eu não posso falar o que a gente falou lá porque é privado, mas eu posso te falar isso, sobre todos os assuntos, Sabe qual é a pergunta que todos tinham? A pergunta que todos tinham é, pastor, como que eu faço para minha esposa reconhecer que eu sou sacerdote do lar?
todos os homens estavam sentindo, e foi engraçado, que era um com um, e eu conversava com um, quando esse saía, vinha o outro, e a mesma ilustração eles usavam. A minha esposa, ela está lá na frente, eu estou aqui atrás. Como que eu faço para me acompanhar ela? Por que eu estou falando isso? Porque homens, em nome do Senhor Jesus, você homem que está me ouvindo, faça alguma coisa. As mulheres, elas estão botando para quebrar. E nós homens estamos escorados na nossa preguiça. E Provérbios fala, vai ter com a formiga preguiçoso, né? Nós precisamos colocar as nossas vestes sacerdotais e ser sacerdotes no lar. Quando nós olhamos para esse salmo que nós estamos lendo, nós estamos vendo aqui famílias que estavam voltando para casa e homens que precisavam exercer o seu papel para essa família ser abençoada. Versículos 5 e 6 do Salmo 126, olha o que diz. Aquele que semeia com lágrima, colherá com cânticos de alegria. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, ele voltará com cânticos de alegria, trazendo os feixes. Ei, deixa eu falar para você entender de uma vez nessa noite, é tempo de você colher, sim, mas não esqueça de continuar plantando. Porque tem pessoa que chega o momento da colheita, ele mete o pé em quem está semeando. Calma, tem gente atrás de você, que só porque você conquistou agora, e você está colhendo agora, se você não começar a plantar hoje, amanhã vai faltar para você. Deixa isso descer assim, que às vezes você precisa dar aquele silêncio para descer. Não é porque tudo está bem hoje, que eu posso cruzar os braços. Você pode ter muito dinheiro na conta hoje. Se você não for trabalhar, esse dinheiro vai acabar. Você pode hoje estar in love com seu esposo ou com a sua esposa ou com a sua namorada. Se você não cultivar isso aí, amanhã está brigando, jogando prato um no outro. Então priorize as coisas de Deus e insista a viver corretamente para valer a pena quando chegar a colheita. Porque tem muita gente que está colhendo coisa que plantou e está reclamando com Deus. Tem muita gente que está colhendo coisas que fez no passado e acha que aquilo ali Deus que tem que eliminar. Ele eliminou os seus pecados e não suas consequências. Opa, fala de novo. Ele eliminou os nossos pecados e não as nossas consequências. Tem um pastor de uma igreja grande americana que abusou de alguém com 12 anos de idade lá em 1985, se eu não me engano. Está na cadeia agora, 2025. Pegou não sei quantos anos de cadeia. Ah, mas Jesus não perdoou ele? Sim, Jesus perdoou, mas as consequências você vai ter que arcar. E às vezes nós estamos querendo que Jesus nos livre de consequências. Ele não livra eu e você de consequências. Ele nos ensina através delas. Amém? Amém. Vai para o Salmo 127, porque o tempo corre. E eu preciso partir para isso aqui para você entender que uma nova história, ela precisa de um posicionamento nosso. Salmo 127, verso 1, olha o que diz. Se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a sentinela. Deus é escritor de novas histórias, mas por que isso aqui está no Salmo 127? O salmo onde os peregrinos cantavam, salmodiavam, mesmo depois de Jerusalém estar posta. Por quê? Para que o orgulho, a altivez não viesse no coração, porque eles poderiam muito bem falar, olha aí como é que a nossa cidade está bem. Não, eles viraram e falaram, se o Senhor não construir isso aqui, é em vão construir. Se o Senhor não for aquele que vigia, é em vão que coloque uma sentinela. E às vezes nós pensamos que nós podemos fazer tudo sem Deus. Sem Deus nós não podemos nada. Não é o patrimônio que eu construo que me trará alegria, é a fé que eu possuo que saciará minha alma.
Você precisa ter fé. Eu estava conversando com alguém esses dias e essa pessoa falou, pastor, eu estou tão frio assim que eu estou mais frio do que o inverno. E eu preciso, sabe, às vezes a pessoa está pregando e eu quero sentir Deus, eu quero ver Deus falando comigo, mas eu estou frio, estou lá uma geladeira. E eu perguntei a essa pessoa, o que você faz antes de você chegar na igreja? Ah, como assim? Eu pego o carro e vou. Nós precisamos fazer algo, amém? Colocar um louvor, jejuar, orar. Tem muita gente que não sabe por que jejua. Ah, jejuar para quê? Jejuar para quê? Eu queria saber assim, por que não jejua? Porque quem não jejua não tem clareza. É preciso eu e você ter jejum e oração para que a gente continue sendo fervoroso em Cristo e não culpe as pessoas ao nosso redor pela frieza espiritual que nós estamos vivendo. Aleluias, eu sinto Deus aqui. Não adianta nós mudarmos de país e não mudar a mente. Não adianta mudar de igreja e não mudar o comportamento. Não adianta receber uma bênção esperada, sendo que eu não sei cuidar. Nós precisamos mudar a nossa mente, o nosso comportamento. Porque para a gente entender que cada estação, ela traz as suas mudanças. É lindo ouvir falar que agora, nossa, Deus vai falar muito ao meu coração. Por quê? Porque nós estamos ministrando sobre novas estações e novas coisas vão vir sobre a minha vida. Deixa eu te parar aí e falar para você, se prepare, porque nova estação traz mudança. Vamos falar da estação climática? Primavera, verão, outono, inverno. Na primavera, o que você mais gosta de ver? Talvez as flores, né? Aquelas árvores que às vezes fica branquinha ou roxa, rosa. Que bonitinho. Alergia também, você tem que preparar um remedinho, uma injeção. No verão, você vai para a praia. Você passeia, você faz churrasco, você tira férias, é maravilhoso o verão. No outono, aquelas fotos bonitas, naquelas folhas caindo, né? E você, se você quiser catar folha, vai lá para casa, tem muita folha caindo já. Aquelas folhas caindo no outono e você tirando foto, que estação bonita é essa que nós estamos entrando. Aí chega o inverno é aquela estação, olhando o lado positivo, aquele lado que você toma um hot chocolate, um chocolate quente, você faz uma fogueirinha, você toma uma sopinha. E é muito gostoso o inverno quando você está em casa, né? Quando está na obra é um pouquinho mais chato, né? Mas em casa é gostoso. Agora, eu não estou aqui pregando sobre as estações do ano. Você está entendendo, né? Eu estou aqui pregando por uma nova estação que está iniciando na sua vida. Agora você deve se preparar, porque não dá para você entrar no inverno de bermuda e chinelo. Não dá para você ficar na praia de casaco. Você vai pagar mico. E aí tem muita gente passando frio. Tem muita gente pagando mico, porque não se prepara para a próxima estação. Ei, nós estamos caminhando. Jesus vai voltar, então eu vou esperar. Vem Jesus, Maranata. Não, você precisa caminhar. Eu preciso caminhar. Se eu não caminhar, amanhã, o ano que vem, no outro ano, você vai olhar e falar, nossa, olha o que você fez. Você fez isso de novo. E eu estou aqui só parado olhando para você fazer. Nós precisamos caminhar para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Quantos estão prontos para caminhar para o que Deus tem? Você está pronto? Lembra disso, é lindo ouvir quando a palavra do Senhor, ela encontra residência em corações, como alguém testemunhou daquele dia que eu falei que não tire a mão do muro. Você lembra dessa mensagem? Eu falei, não tire a mão do muro. Alguém depois me mandou uma mensagem e falou, pastor, eu não vou tirar a mão do muro, depois de 15 dias. Eu falei, uau, que lindo. Ver que a mensagem encontrou um coração que acreditava que Deus podia fazer algo. Você precisa pôr o pé para Deus colocar o chão. Aleluia, essa palavra é para alguém. Você está falando, Deus, hoje, pastor, Deus, usa o pastor para ele falar para mim algo que vai me mostrar esse chão que eu preciso pisar, essa direção que eu preciso tomar, e aí sim, Senhor, aí eu vou tomar. Aí Deus está falando para você que veio pedindo essa resposta. Pisa que eu coloco o chão.
Eu não vou te mostrar o chão para você não pensar que é o jejum e a oração que você fez que trouxe a resposta. Porque às vezes nós somos assim, né? Ó, jejuei, orei. Se não fosse eu, menino, orar, não tinha acontecido. Aí Deus não divide a glória. Aí ele fala, então põe o pé que eu boto o chão. Não, Deus, esse negócio aí não funciona. Então não vai acontecer. É simples. Quantos estão prontos para pisar fora do barco? Deus está chamando eu e você a pisar fora do barco do conforto. Ei, sua vida está confortável demais para o crescimento que você está querendo. Eu preciso repetir isso. Está querendo crescer, está querendo que as coisas melhoram, mas não quer abandonar o conforto. Não existe isso. Não dá. Esse povo aqui, eles agora, estava na Babilônia, mas agora está liberto. E o rei está, pode sair, gente. Não, caminhada, nossa, difícil demais. Meu chinelo aqui, está arrebentado, vou ter que botar um prego, né? Botando dificuldade para sair do lugar que estava aprisionado. Aonde nós vamos parar? Deus está oferecendo para nós algo, um prato no domingo, nos oferecendo uma transformação de vida, e aí a gente acha difícil demais. Jejum, nossa, eu gosto de pudim. Eu não gosto de ficar sem doce, então não dá para jejuar nisso aí não. Mas quer que Deus abra a porta, quer que Deus faz algo, mas não tem coragem de passar fome. Não tem coragem de matar a carne, não tem coragem de matar os desejos. Agora, eu e você precisamos entender que a nova estação não é para quem está dentro da igreja, a nova estação é para quem teme e obedece e caminha. A nova estação não é para quem está aqui, a nova estação é para quem pegou o que aqui foi falado. Amém? Vamos para o Salmo 128 agora, que agora você está preparado para ler esse texto aí. Homens, marque isso aí na sua Bíblia, tá? Principalmente você. Mas isso aqui é para todos. Salmo 128, verso 1 ao 4, olha o que diz. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Olha, você comerá do fruto do seu trabalho. Não vai ficar escorando em ninguém. Tem gente te dando ajuda e você está escorando demais. Cuidado, vai cair. Ninguém aguenta te ajudar para sempre. As pessoas estão te oferecendo ajuda para você então fazer para que você colha dos seus frutos. Vamos ler? Será bem abençoado, bem-aventurado e próspero. A sua mulher, ela será como videira frutífera dentro de casa. Os seus filhos serão brotos de oliveira e ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Todo aquele que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos. Deus, Ele está pronto para escrever uma nova história para mim e para você. Agora, sabe como Deus muda o cativeiro? O cativeiro que Deus muda é apresentando uma anistia. Deus não vai te arrancar a força desse relacionamento tóxico. Deus não vai te arrancar a força dessa mesa que você gosta de sentar e que está fazendo mal para sua família. Deus não vai te arrancar a força dessas amizades destrutivas. Deus não vai te arrancar a força desse vício que você está lidando com ele há tanto tempo que agora já virou um bichinho de estimação. Ele te apresenta uma anistia. Você quer ser liberto? Então sai dessa mesa. Você quer ser liberto? Sai desse relacionamento. Você quer ser liberto? Quebra esse telefone, mas não olha nele mais. Precisamos ser radical às vezes, porque às vezes nós depositamos 4, 5, 6, quer se assustar? Pega o seu celular depois e olha quanto tempo você passa por dia lá. Tem gente que está passando 6 horas dentro de um celular e não tem tempo para ler 5 minutos de Bíblia. Onde é que nós vamos parar? A Bíblia nós acreditamos, e eu creio que todos podem dizer um amém, que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém. Aí agora, se eu te perguntar, qual que você prefere, a palavra de Deus ou um celular que mostra o que está acontecendo nesse mundo? O que você vai responder? Pode responder sem medo, não vou. A palavra de Deus. Só que na segunda-feira, o que você escolhe? Não precisa responder. A palavra de Deus, amém. Pela fé.
Mas é isso que às vezes está acontecendo com a gente. A gente escolhe a palavra de Deus no domingo, a gente chega com a nossa Bíblia até bonita, aquela Bíblia de obreiro, né? Aquela Bíblia marcadinha, mas dá na segunda-feira, está empoeirada na estante, enquanto o nosso celular está pegando fogo na nossa mão, que nem para colocar para carregar, a gente deixa ele sossegado. Vocês não te avisaram isso não? Quando você liga aquele negocinho assim, ó, para carregar, aí é suposto você fechar a tela dele e deixar ele lá. Sério? É sério. Deixa lá assim, carregando. Aí depois você pega, aí você pode usar. Pronto, uma lição para você. Por que eu estou falando isso? Porque eu não quero ir sozinho. Eu não quero crescer sozinho. Eu não quero ser abençoado sozinho. Eu não quero olhar para trás e falar como eu poderia ter instruído mais pessoas para viver aquilo que eu estou vivendo com Deus. E olha, eu não estou falando aqui de prosperidade barata, eu não estou falando aqui de conquista barata, eu estou falando de uma alma cheia de gozo, que não existe notícia triste que te abala. Uma alma cheia de gozo que não não chuta o pau da barraca quando acontece alguma coisa ruim. Uma alma cheia de gozo que consegue navegar no meio das tempestades sem desistir. Porque às vezes você está desistindo só porque alguém desistiu. Para de ser tão amigo assim. Se alguém crescer, se alguém amadurecer, se alguém conquistar, conquiste com ele. Mas se alguém quiser desistir, você fala, essa opção não existe no meu vocabulário. I'm sorry, eu vou deixar você sozinho. Eu não quero deixar você desistir, mas eu não posso desistir com você. Será que você pode ficar de pé agora para nós orarmos? Porque o seu cativeiro ele muda quando você entender por quem você foi comprado. Não adianta voltar para Jerusalém com mentalidade da Babilônia. Não adianta Deus tirar você do Egito, sendo que você vai fazer um bezerro de ouro com aquilo que você ainda guardou no seu bolso. É preciso uma mudança de mente, de atitude e de mesa. Você pode guardar só essas 3 coisas para essa semana? Eu quero mudar a minha mente, minhas atitudes e as minhas mesas. Vou repetir de novo só para você gravar. Eu quero mudar a minha mente, as minhas atitudes e as minhas... Mais uma vez. Eu vou mudar minhas... E as minhas... Se você fizer isso aí, você vai me contar um testemunho daqui a algumas semanas. Mente transformada cria atitudes diferentes. Atitudes diferentes sentam em mesas diferentes. Existem mesas que só te sugam. Existem mesas, e eu não estou falando do móvel físico, tá? Depois que você lê meu livro, você entende. A mesa é isso aqui, ó. Eu cheguei perto do James e da Fernanda. Ei, tudo bem? Paz, tudo bom? Começou a mesa já. Aí vamos vamos colocar que essa mesa aqui é tóxica. Eu falo, ô James, aqui, entre nós, aqui, só entre nós e a live stream e todo mundo tá aqui. Você ouviu falar de fulano? Nem te conto, meu. Olha, e tem uma coisa. E aí eu começo. Falar. O James vai para casa, aí o James fica pensando, aí o James fala, gente, será que isso está certo? Se o James não sair correndo dessa mesa, essa mesa vai ser permanente na vida do James. Porque ele foi contaminado, agora o inimigo ele vai trabalhar tão lindamente na mente do James, que o James vai voltar para aquela mesa só para perguntar de volta. Ele pergunta aqui, aquele dia você não falou assim, da história completa, mas é quem mesmo? É filho de fulano? E aí se torna a panelinha destrutiva. Deus não quer que você e eu vivamos assim. Ele quer que nós transformemos a nossa mente, como Paulo fala em Romanos 12. Ei, sejam transformados. Viva uma metanoia, dá um 180 e para de dar um 360. Tem gente que fala, vou mudar de vida, aí, aleluia, mudei de vida, mas está indo para o mesmo lugar, é 360. Não, é 180, você está indo para cá, você sabe que você vai bater aqui, você fala, não, Deus me falou que eu vou bater aqui, então eu vou virar para cá e eu vou continuar caminhando. Essa é a nossa vida, mudança de mente, atitudes. Para de ser ingrato.
e comece a trazer a gratidão para o seu coração. Pare de olhar para o passado e olhar o tanto que você sofreu, o tanto que você foi ferido, o tanto que você foi aprisionado. Esse povo aqui falou, gente, parece que a gente está sonhando, porque eu estava no passado sofrendo, eu estava aprisionado e agora eu estou pronto para ir para o novo de Deus. Será que você está pronto para ir para o novo de Deus? Nós precisamos estar prontos para ir para o novo de Deus. Deixar as feridas do passado. Tem coisa que você, aleluia, Deus está falando isso aqui, é só para você. Eu não vou nem olhar para você, porque eu sei quem é, mas Deus está falando para você. Só que é algo tão profundo que Ele não vai deixar ninguém pensar que é você. Tem algo que você não contou para ninguém, que aconteceu há muitos anos atrás. Você carrega isso até hoje no coração. E Deus está falando com você hoje. Enquanto você não encontrar alguém para você confessar, orar junto e pedir perdão, isso não será esquecido. Existem feridas de 30, 20, 30 anos que não se fecham enquanto nós não decidirmos. Precisa haver uma decisão minha e sua. Jerusalém não liberta ninguém da Babilônia. Igreja não liberta ninguém do mundo. A igreja oferece uma libertação, a igreja oferece uma oportunidade, a igreja oferece um altar aberto. Mas eu não posso ir aí no seu lugar e forçar você a vir para cá. Enquanto o louvor cantar, antes de nós ceiarmos, eu sinto de fazer isso, abrir o altar para você, que hoje Deus falou tremendamente no seu coração, e você está assim, quer saber? Eu não vou ficar mais olhando o que as pessoas estão pensando, o que a minha família está pensando. Eu estou vendo que está surgindo algo novo de Deus para a minha vida, e é aqui que eu quero ficar. Eu quero ouvir mais da palavra de Deus, eu quero crescer em sabedoria do que Deus tem para a minha vida, eu quero pedir direção de Deus, eu não quero mais viver enganado, eu não quero mais viver na direção errada, eu não quero mais sentar em mesas destrutivas, eu não quero mais ter atitudes destrutivas, eu não quero mais pensar naquilo que só me causa destruição. Se é você, corra para esse altar enquanto nós adorarmos ao Senhor. Adore ao Senhor.